A nossa atualidade à luz da fé e da teologia de Jesus, programa 54, parte 1. Aqui estou de novo convosco e só voltarei ao vosso contacto em setembro, porque, como é habitual nos anos anteriores, eu interrompo a minha atividade fundamental diária durante os meses de julho e agosto. Aqui estamos com a nossa atualidade à luz da fé e da teologia de Jesus, neste programa que é o 54 e a primeira parte 1. Com a grande dou-vos a minha paz, como habitualmente, essa paz que é Jesus, que eu acolho, que procuro praticar, viver e por isso também dar. Quem se aproxima de mim encontra sempre a paz, o abraço, o beijo, o olhar atento, o carinho, a ternura. E então abrimos com a grande pergunta que faz todo o programa. Os refugiados e os migrantes, imigrantes, são hoje o problema das nações ou são a solução? Os refugiados, os migrantes, emigrantes e imigrantes são hoje o problema das nações ou a solução? A pergunta faz todo o sentido e é super oportuna na nossa atualidade. Estamos, de certa maneira, cercados de refugiados, imigrantes, emigrantes e imigrantes. Refugiados. Estamos cercados nós e não podemos ignorar. Esta é uma realidade. A pergunta faz todo o sentido, só que enquanto nós continuarmos caídos na tentação do messianismo, que é um sinónimo de cristianismo, enquanto nós continuarmos messiânicos ou cristãos, isto é, a buscar fora de nós a solução para os problemas, em vez de dentro de nós, como um todo, os problemas estruturais prosseguem, não são solucionados. Há remendos aqui e ali, mas o problema estrutural, o problema na sua estrutura, mantém-se. E agrava-se de ano para ano, de geração para geração. Não podemos continuar a buscar fora de nós o que se encontra dentro de cada um de nós e de nós como um todo, como humanidade. Ou salvamos-nos todos ou perdemos-nos todos. Essa é a questão. E se todos estamos a procurar a solução dos problemas fora de nós próprios, seres humanos e povos de diferentes cores, línguas, culturas, tradições, mas um povo de povos na sua máxima variedade, se procuramos fora o que só se encontra dentro de cada um de nós e de todos nós, no seu conjunto, religados uns aos outros, nunca mais encontramos a solução e vamos para o abismo. Ora, o abismo é a perdição de tudo. Porque nos perdemos a nós. E se nos perdemos, tudo o resto não tem sentido. E estamos apertados por problemas estruturais que andamos a adiar de geração em geração, desde o princípio da humanidade. E tivemos em determinada altura da história, um momento em que foi possível termos percebido isso. Mas em vez de acolhermos essa voz, essa presença,
esse ser humano, que é Jesus, o de antes do cristianismo, nós corremos a matá-lo. Porque ele nos responsabiliza. Ele diz que está tudo dentro de nós. Não procuremos em Deus a solução. Procuremos-la dentro de nós. Porque um Deus que a gente procura fora de nós é sempre um ídolo. É sempre um ídolo. Portanto, um falso Deus. E se é um falso Deus, também nos propõe uma falsa solução. É uma falsa solução. Só que Jesus, o de antes do cristianismo, é que nos traz esta boa notícia. A boa notícia. Tão simples, mas tão difícil de acolher. Porque desde o princípio da humanidade que nós insistimos, teimamos em buscar fora de nós o que só dentro de nós se encontra. Refugiados e imigrantes, migrantes e emigrantes não são o problema, são a solução. Porque são carne da nossa carne. São sangue do nosso sangue. Humanos quanto nós. Humanos quanto nós. Estranhos. Por isso, mercenários não são os outros. Les autres. Não são os outros. Distintos de nós. Diferentes de nós, mas iguais a nós. Porque humanos quanto nós. Diferentes. Estranhos. Não, estranhos. Mercenários. Messiânicos. São os agentes dos poderes. São os agentes históricos dos poderes. Só que agentes históricos dos poderes são os mais cegos que há à face da Terra. São os mais cegos. E cegos que cegam. Causantes de cegueira. Cegos que cegam, causantes de cegueira. E que também nos paralisam. E que nos fazem surdos, que nos ensurdecem. Quando nós precisamos de escutar, de ouvir, de acolher, de andar, de agir politicamente. Ora, de Jesus se diz que liberta os cegos, que faz ver os cegos, que faz andar os paralíticos, que faz andar os parados, os que jazem, que os levanta. Só que sempre entendemos isso numa linguagem moralista e messiânica. E ela não é nem moralista, nem messiânica, é real. Sempre entendemos isso fora da política, no sentido do religioso e não politicamente. E essas palavras são entendidas politicamente. Cegos, paralíticos, surdos, politicamente. Quer dizer que estamos paralisados politicamente, estamos cegos politicamente, estamos surdos politicamente. E por isso olhamos para os outros e vemos nele estranhos que recusamos. Vemos nele problemas. O problema onde eles são a solução. Humanos quanto nós. Por isso, nós temos de mudar radicalmente. O poder é que nos cega, é que faz de nós cegos. E cegos de nascença. Cegos de nascença. É que nos faz surdos uns para os outros. E é que nos faz paralíticos. E nós não agimos politicamente. Nós não vemos politicamente. Nós não escutamos os clamores com que estamos cercados. E não escutamos. Preferimos os ruídos. Vamos escutar, metemos-nos nos festivais cheios de ruídos e de outras coisas
que nos adoecem, de drogas, de álcool em excesso, de orgias em excesso. E tudo se vai. E cada vez mais sozinhos, cada vez mais doentes, cada vez mais desolados, cada vez mais deprimidos. Bah. A União Europeia é de raiz messiânica cristã. Por isso, é nossa inimiga. É inimiga do humano, a União Europeia. Mas todo o mundo é messiânico cristão, em vez de ser humano. Humano. Continua a procurar fora de si o que só está dentro de si. Dentro de si. E esta realidade, este centrarmos-nos em nós, buscarmos dentro de nós a solução, mas dentro de nós como um todo, como humanidade, como povo de povos, em que ninguém é estranho. Todos somos carne da mesma carne, sangue do mesmo sangue, humanos, uns com os outros, religados sempre uns aos outros, sempre uns aos outros. E então a solução passa por aí. Por isso, os refugiados, os migrantes, os emigrantes e imigrantes são a solução, não são o problema. Ou os acolhemos ou nos perdemos. Ou os integramos, os aceitamos como carne da nossa carne, sangue do nosso sangue, ou nos perdemos todos, Não são só eles que vão ao fundo, somos nós que vamos ao fundo e por isso nos ensurdecemos sempre, nos sentimos mal e andamos para dormir a buscar medicamentos para nos fazer dormir, porque há angústia demais em nós, há solidão demais em nós, há desespero demais em nós, porque buscamos fora o que está dentro de nós. Daí que nós precisamos de analisar as causas que nos trouxeram aqui, mais do que analisar os efeitos. E se formos às causas do princípio, se fizéssemos aquilo, uma ciência que nunca se fala dela, que é a coprologia, que é a análise às fezes. Se nós analisássemos as fezes desde o princípio da humanidade, perceberíamos pelas fezes que somos desviados, que andamos desviados de nós próprios, que andamos alienados de nós próprios, que estamos sempre a buscar fora o que se encontra dentro. E por isso imaginamos e projetamos divindades fora de nós, longe de nós, às quais depois nos submetemos. E achamos que são representadas nos agentes do poder, que são mercenários, por isso nossos inimigos. Se analisarmos as fezes desde o princípio da humanidade, nós percebemos que andamos alienados. E então temos que mudar de ser. E mudar também até do conceito de Deus, porque Deus é a realidade mais real que nos habita e que nos faz ser de dentro para fora. Façamos esta descoberta, esta experiência, façamos esta conversão política e seremos. O meu abraço, até já, à segunda parte.